else. All we want is Jesus. Make room for the King. Make room for the King. Let the King of Kings come. And the King of Glory come. The Lord of hosts. The Lord strong and mighty. Cherubim, 4 and 20 elders, the King, behold the King, behold the King, behold the King. Adentrar aí pro resto dos slides aí. Então a gente já abordou toda a questão do cânon, né, do Tanakh, do Antigo Testamento, e a gente falou da composição. A gente até, assim, a gente vai abordar isso mais também um pouquinho nos slides aqui. A gente falou também da divisão, aquelas divisões que eram citadas, né, a questão do critério de citação, se esse critério aí fazia com que esse cânon fosse reconhecido ou não pela comunidade. Toda a questão que a gente abordou. Então, essa autoria do Pentateuco, né, então no finalzinho do século XIII e no finalzinho do século XVI, isso vai ser trabalhado com mais debate, né? Não vai ser tão aceita assim essa autoria mosaica por o A.B. Curtis e o Richard Simon, de 1638 a 1712, eles desconsideram Moisés como o autor primário do Pentateuco, tá? Eles colocam a autoria de Esdras. Só que Esdras ele vai começar a trabalhar essa questão pós-cativeiro. Ele começa em 444 a.C., né? Ele vai elaborar todo o sistema da sinagogal, de culto. Então é nesse período aí que o Sanhedrin vai tomar mais força. A gente já falou disso aqui, né? Que quando Deus ele vai passar para Moisés as duas leis que nós aprendemos lá, qual era? As duas leis, a lei oral e a escrita. Isso eu falei como se fosse escrita, isso. Que é a oral, que era a que prevalecia, falando o exemplo do sábado, né? Que lá já no Novo Testamento de Jesus fala que ele não veio para abolir, o pessoal falando do sábado, ele estava falando da lei oral e não da lei escrita, né? Porque tinha mostrava que praticar. Isso, né? Como é que eu vou praticar a lei esse mitzvah, né? Como é que eu vou praticar esse mandamento? Então a lei oral ela explicava como isso. E é questão da Constituição hoje, tipo, tem lá na lei, por exemplo, não matar, aqui, não matar, beleza, aí tem explicação lá. Isso, porque são incisos da lei, né? Esses incisos da lei. Aí tem a parte que é explicada, né? Exatamente, são esses incisos na lei oral que vai mostrar como verdadeiramente eu observo aquele mandamento ali que está especificado ali na lei escrita, né? Então Esdras, ele aqui, o Sanhedrin, aí, quando Deus entrega isso para Moisés passa para Josué, depois vamos ver que ele vai começar aquele sistema de passar para anciãos. Você vai pegar um cabeça de cada tribo, né? E vai passar para eles, e eles vão passar para o povo. E isso aí ali que já começa essa ideia de Sanhedrin, ou de sinagoga, né? Começa mais nesse período. Vai começar a ter esse início ali, e Esdras, ele vai fortalecer essa ideia, e ele vai trazer essa lei oral, tá? Para a escrita. Aí nesse período ele vai começar o período talmúdico. Tá? Então o Talmud ele vai começar a aparecer. A gente explicou o que significa Talmud, né? Que é ensino, estudo, né? Pode falar, pode continuar, vou lembrar uma pergunta. Pode continuar. Tá. Então aí ele vai ganhar força aí. Então o sistema talmúdico surge nesse período onde os rabinos eles vão trabalhar essa lei oral, e isso vai explodir no período interbíblico. Tá? No período interbíblico você explode. Então os maiores rabinos eles vão começar a surgir ali, e aí vai ter aquelas escolas maiores que a gente sempre citou aqui, que é de Shammai e Hillel. Essas duas escolas vão ganhar mais força, vão ter outras, mas essas vão ser as mais renomadas, que estarão presentes no período de Yeshua. Então elas vão, aí Esdras já vai ter todo esse sistema dessa lei oral escrita, tá? Aí tem essa desconsideração,
Só que o que acontece? Isso dá no início do século XIX, aí tem essa questão mítica da autoridade de Moisés. Então, para eles, nesse conceito aqui, Moisés já é uma autoridade mítica. Essa questão de Moisés ser lá é um mito, né? Então, tipo assim, surgem aquelas questões, como Moisés vai narrar a questão do seu próprio nascimento. Se ele não estava lá. Entendeu? Então tem toda essa questão, narrar sua morte. Aí depois entra uns livros pseudepígrafos, que são falsos escritos, como Assunção de Moisés, questão da morte de Moisés. Então surgem esses materiais nesse período interbíblico aí, e que traz uma dificuldade textual, tá? Traz uma dificuldade textual. Sim? A respeito ali, você falou da morte. Eu acredito que aquela parte que narra, escreve ali é Josué, né? Ó, no ramo teológico, atribui-se a Josué. Certo. Porque ele era aquele que era sucessor. Então essa questão de ser um sucessor de Moisés deu a ele essa nuance de ser o compilador desse texto. Isso. Tá? Só que tem momentos também da vida de Moisés que Josué, por mais que ele estava, ele não fez parte. Então tudo que Moisés recebeu no monte, Josué não estava lá. Né? Josué não estava lá em cima, assim, especificamente no local onde Deus está e ele vendo tudo acontecendo. Não. Mas boa parte, né, os teólogos, eles deduzem essa escriturística, dá esse escrito autoral para Josué, devido ele ser esse que vai ser o sucessor de Moisés a cargo de trazer o povo para a terra. Então a narrativa da terra de Canaã, do atravessar o Jordão e tomar posse da terra, já está mais ligada a Josué. E nós vimos na divisão aqui canônica, o livro de Josué, ele entra nos profetas anteriores. Tá? Então nós temos ali Josué, Juízes, Ruth, Esdras. Então nós vemos ali que isso tudo vai abarcar um conjunto de livros que dentro da divisão, né, canônica a gente vê que, assim, se a gente for lá olhar pela nossa divisão no português, a gente tira aquele livro dali, daquele rolo, né? Não tem como ser um profeta, não tem nada de profecia ali, não, como é que tem profecia? Mas ele seria mais como... É uma divisão que foi colocada canonicamente, né? Isso. Pelos os antigos, vamos colocar assim. Só que o que acontece? Vai surgir no século XIX, Julius Elialce, ele vai elaborar um sistema de estudo. Ele encontra dentro dos textos, ele encontra dentro dos materiais a hipótese documental. Então, ele vê cada livro um documento diferente. Ele vê a linguagem do livro, tá? Então, nessa linguagem aqui, nós já estamos na questão de crítica textual do material em si, tá? A crítica textual, ela vem para isso, para descobrir, preocupar com a origem do manuscrito, a origem verdadeira desse material que foi composto, quem verdadeiramente compôs esse material, se nós não temos os autógrafos, conhecidos como os originais, nós temos cópias. Então, Júlio Elialce, ele vai mostrar essa teoria das fontes, né, que é a teoria documental. Então ele vê uma diferenciação no Pentateuco, então ele descobre um estilo de escrita, um estilo de narrativa, onde ele vai dividir nesse aqui, ó, o javista, eloísta, deuteronomista e o sacerdotal. Tá? Então as siglas são essas, JEDP. Tá? Então, onde você lê algum material falando sobre cano, vai ter explicando essa parte aí, que o Júlio Elialson, ele vai dar esse pontapé inicial na área da crítica textual, dessa hipótese documental. Isso que eu falo, eu já li uma teologia sistemática, eu já vi teologia, eu só não lembro qual, falando a respeito disso, um pouquinho disso. A pergunta que eu estava lembrando aqui, a respeito ali dos 10 mandamentos, né? Falando de Esdras, que é pós-cativeiro babilônico, né? E como que entra ali no caso Hammurabi? O código de Hammurabi, eu não tenho... O código de Hammurabi, nós vamos no nosso material que a gente vai ler aqui. Porque tudo assim, a crítica textual, ela trabalha com esse lado da pesquisa. Sim.
Então, esses textos que nós temos do Pentateuco são textos associados a já uma cultura já pré-existente. Entendi. Tá? Pré-existente no quesito de povo. Pré-existente ao povo judeu. Tá? Então, muitas, principalmente quando se lê aí essa questão mítica, autoridade mítica de Moisés. Isso. Essa autoridade mítica de Moisés, quando a gente olha o texto que Moisés compõe, né? Aqui, dentro, colocando ele como autor, né? Quando a gente vê o texto que ele compõe do Gênesis, do Êxodo, nós temos uma visão de um outro povo, falando das mesmas coisas. Um povo que tem uma árvore da vida, um povo que tem um dilúvio universal, né? Assim, num critério mítico. Então, o que a crítica textual ela faz? Ela faz uma comparação da composição do texto sagrado com esses textos, principalmente esse texto de Hammurabi que você está dizendo aí. Então, essa questão do texto de Hammurabi, ele é comparativo ao texto elaborado desse período aqui. Entendi. Então, quando você coloca os dois textos ao lado, a escritura sagrada do Pentateuco e esse texto de Hammurabi, nós vamos ver que eles são iguais. A narrativa histórica, por mais que o Hammurabi é uma narrativa mitológica, a nossa narrativa histórica, que nós colocamos ela como histórica ou como literal, tem também essa questão de ter a visão literal e figurada do texto. Isso, que é então, texto figurativo. Exatamente. Então, dentro do texto do Gênesis, a gente tem ali uma composição, a gente pode crer numa composição literal, mas também pode crer numa composição figurativa. Então, ele estava tentando explicar ali, o judaísmo enxerga como isso. Ele enxerga que ali Deus não está preocupado em explicar como as coisas surgiram. Ele quer explicar quem foi que trouxe as coisas à existência. Um Deus, né? Exatamente. Não é como aconteceu, quem estava lá, mas quem compôs, quem foi o agente criador. É o agente criador. O primeiro motor. Isso, o primeiro motor. Exatamente, essa ideia do Sócrates, o primeiro motor. Então, a Torá, tá? Segundo o judaísmo ortodoxo, a visão da Torá é essa. É trazer a narrativa do Criador e não de como criou. Para eles não é relevante. Se eu observo o texto como literal, e eu observo o texto como uma parábola, um mito, uma figura, para eles não vai pesar em nada, não faz diferença nenhuma. O negócio é quem criou. A verdade está no Criador do que na narrativa. Entendeu? Então o que acontece? Então, olhando para aquilo que Moisés ele vai aprender no Egito, com toda aquela cultura, nós vamos ver aqui as comparações, né? Principalmente a pedra de Shabacá. Essa pedra de Shabacá é um material que foi encontrado, e nesse material lá tem uma guerra entre deuses, que é Apsu, alguns deuses egípcios. Então lá a guerra que acontece entre esses deuses é a mesma narrativa que você encontra paralela ao livro do Êxodo. Então, interessante. Entendeu? Então, quer dizer, de onde que Moisés tirou essa ideia e tal, de onde que o escritor tirou? Isso foi acontecer, ele escreveu, ele fez uma biografia do que estava acontecendo com ele. Aí quando você vê essa cultura, você vê esse material de uma outra nação explicando a mesma coisa, aí você... E agora? Você faz uma comparação, e aonde que muitos críticos, eles desconsideram a inspiração divina. Eles dizem que é apenas uma compilação de um mito antigo. Tá? Os sumérios, então, os sumérios, eles eram... A cultura suméria é a que mais tem proximidade com o texto do Pentateuco do que outra nação. Os sumérios, questão de célula, quando a Bíblia vai dizer, né, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazio, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Aí quando você vai para a palavra água no hebraico, você tem a palavra Shamaim. Só que a palavra Shamai, ela quer dizer
céus e não céu. Mas isso aí, os céus, a gente é de acordo com o apóstolo Paulo fala. Depende. Depende. Porque eu já falei isso aqui. Dentro da cultura judaica não tem visão, não tem assim uma crença em apenas um céu. São 7 céus. 7 céus, isso que eu ia falar com o apóstolo Paulo. Aí quando fala que ele foi levado ao terceiro céu, ele viu coisas inefáveis, mas esse terceiro céu, segundo a teologia, esse terceiro céu seria o céu inacessível, ou seja, onde está a plenitude do eterno. Não tem acesso humano. É o céu de Deus, é onde Deus habita. Então nós temos o céu atmosférico, o céu cósmico e o céu espiritual. Então explica assim, com essas 3 camadas, mas isso é uma explicação teológica cristã. Aí quando você vai para uma explicação judaica, você tem 7 céus. Ah, mas como pode ser isso? Aí eu pergunto, mas como pode então você ter o Espírito de Deus ter 7 espíritos, Deus ter 7 espíritos? Não. Ele é espírito, ele não é espíritos. Ele é um espírito. Aí como é que a gente entende isso? São manifestações do eterno. Esses 7 espíritos nada mais é que 7 manifestações do eterno. Oh, glória. Então como é que eu vou entender 7 céus? São 7 níveis de manifestações. Isso que eu ia falar, 7. Tá? Existe uma coisa que na criação é conhecida pelos judeus como tzimtzum. Esse tzimtzum é uma contração do eterno. Ou seja, Deus não consegue habitar aqui. Não tem como Deus habitar aqui. Porque ele preenche tudo. Não tem espaço físico para caber Deus. Então o que ele explica? Ele explica que há uma contração do poder de Deus, uma contração da glória de Deus, e nessa contração há alguns níveis de manifestações. Nesses níveis de manifestações do tzimtzum, do hebraico, dessa presença de Deus, ele vem se diminuindo. Aí aquilo que nós conhecemos em Filipenses como kenosis de Deus, é uma manifestação do tzimtzum de Deus em Cristo Jesus. Aí que ele vem, aí diz, não teve usurpação por ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. É esse tzimtzum, é Deus se contraindo, se comprimindo ao ponto de conseguir chegar aqui, o sagrado acessar o nosso mundo físico para ter comunhão conosco, porque nós não conseguimos ascender, então, mas ele com descendência o sagrado do eterno, o sagrado vem a nós. Então na criação é isso que acontece. Então como Deus precisa criar, então ele precisa criar, mas não vai criar, ele está precisando criar um lugar para ele habitar e ter comunhão com o homem. Mas como é que ele vai fazer isso? Aí o hebraico vai explicar, os judaísmo explica isso. Esse tzimtzum contrai-se, e aí Deus, em glória, desce, aí é onde que a teoria do Big Bang, o judeu acredita nela. Tá? Isso que eu ia falar, na teoria do Big Bang, nessa explosão. Mas essa explosão não explica como a ciência está tentando explicar na teoria do Big Bang, mas nessa contração do tzimtzum, ao ponto de Deus criar um ambiente para poder estar tendo comunhão com o homem. É assim que acontece. Tá? Então Deus, ele vem, ele preenche céus e terra, ele vem, comunga com o homem, mas existem períodos em que o homem não está vendo. Então precisa no fim da tarde ele vir. Não é assim que o texto diz? Mas ele preenche céus e terra. Como é que pode? Então a terra ficou sem a glória de Deus? Não. A glória de Deus. Então quando Isaías diz que toda a terra está cheia da sua glória, é nessa questão de que Deus está em todos os lugares na sua onipresença. Tá? Que tremendo. Então, voltando aqui, o Júlio Elias, ele vai elaborar, né, esse sistema de teoria das fontes. Então as fontes são essas aí. Cada fonte, ela traz essa questão de comparação que nós falamos aqui entre Sumérios, Hammurabi. Essa questão está aqui dentro dessas fontes também, tá? Isso que nós falando dos Sumérios, né, porque a gente sempre vê que hoje os que mais tem argumentos assim para fontes históricas assim palpáveis escritos são os Sumérios, né? E os babilônios derivaram dos Sumérios, daquela região ali, né? A região da Mesopotâmia, é uma região fértil de lendas, mitos, contos. É uma região fértil. Sim. Tá? Principalmente lado religioso,
cosmogonia. A cosmogonia predominante naquela localidade, naquela região, é avassaladora. Você falou nisso, não sei se vai apagar e vai. Não, pode falar, eu só vou... Lembrei disso essa semana, segundo cientistas, eles acharam um achado arqueológico que comprova a veracidade de Troia. Acharam o famoso restos do cavalo. Que nós estávamos falando aquele dia que podia achar ou não achar, então, aí foi esse fim de semana que passou, eu lembrei do pastor, foi engraçado, a gente falando. Tá vendo? Como é que pode? Aí tá lá, os cientistas acreditam que encontraram vestígios da cidade de Troia e do cavalo. Aí tem até uma foto lá de um. Parece mesmo um cavalo narrado na Odisseia. Pô, engraçado, hein? Tá vendo? Então, quer dizer, Homero ele contou um fato real, mas ele usou o quê? Ele usou um mito para contar uma história real. Exatamente. Aí é onde que muitos teólogos eu vou achar o link e vou te mandar. E vou colocar 99% dos cristãos aceitar a questão mítica teológica é difícil. Entendeu? Então, não tem como. Então, a região, ela traz uma cultura, um costume, e o judaísmo, ele vai trazer isso. Tá? A Torá, ela traz isso. Não é aquilo que eu expliquei. Ela não traz isso para desconsiderar o poder criativo de Deus. Mas mostrar que Deus, ele tem poder para criar as coisas diferentes do que o mito dos sumérios. Exatamente. Ele mostra uma coisa com proximidade, você faz uma comparação, tipo assim, eu posso tirar uma foto em preto e branco e uma foto colorida da minha própria pessoa. Quando eu vou fazer uma comparação, os traços são iguais, mas a beleza é outra. A beleza está na foto colorida. Exatamente. Essa comparação foi linda. Foi. A beleza está na foto colorida. A criação de Deus é a foto colorida dos mitos. Gente, eu vou achar a reportagem, vou te mandar, você vai ver. Eu lembrei de você, né? Interessante. Nossa. Interessante isso aí, tá? Interessante. Então vamos aqui. Aí nós fechamos essa questão da composição do Tanar, que é o Antigo Testamento, tá? Aí o Tanar vai abordar o Pentateuco até o livro de Malaquias, tá? Então vai abordar todo o Tanar. Então a composição, a gente abordou tudo. E agora como é que isso está sendo trabalhado, essas 4 fontes para serem trabalhadas na crítica textual. A crítica textual é uma área da teologia que a pessoa escolhe por si aprofundar nela ou não. Ela tem que ser dita, falada, explicada, como a gente está abordando aqui. Agora eu quero me aprofundar para conhecer mais sobre esta área da teologia, aí fica a critério de cada aluno, dentro da sua curiosidade, de conhecer mais sobre este assunto, perguntas que vão fazendo, não, mas e isso? Não, então eu vou pesquisar. Os porquês da vida, ou os porquês da teologia. Tá? Então é isso que vai aguçar aí você a desenvolver mais o seu argumento, desenvolver mais a sua pesquisa e saber para qual caminho você vai trilhar. Né? Entendeu? Então aqui, falou de crítica textual, o pontapé está aqui. Daí para lá é um galgar de conhecimentos, de informações que pode acrescer na sua fé ou decrescer nela. Fazer você descer ao chão mesmo e falar assim, rapaz, não acredito nisso. Me lasquei, não acredito nesse negócio. Então fechamos aqui. Agora, abrir Hadashah, o Novo Testamento. Lembrando que é uma tradução do grego, né? Novo Testamento ali, mas a gente já falou questão de nova aliança, que na verdade o Brit Hadashah não tem essa conotação de uma nova aliança. Até expliquei aqui que quando Deus vai fazer essa aliança, ele está baseado em Jeremias capítulo 31, onde Deus vai dizer assim, farei uma nova aliança com a casa de Israel, escreverei as minhas leis em seus corações, entendeu? Ou seja, essa nova aliança, na verdade não é uma nova aliança, ela tem sentido de uma aliança renovada. Então é renovado. Não é uma aliança que está surgindo nova, não. É uma renovação da aliança antiga. É como se fossem os votos de casamento sendo renovados, por exemplo? Isso.
Usou uma figura ótima para simbolizar essa verdade. Porque tá? ele já tinha aliança. Então, quando lemos Novo Testamento, nós não estamos falando que o Antigo Testamento, entre aspas, deixou de ser usado. Não. Aqui Deus está renovando conosco esse voto. Exatamente. Essa nós somos a noiva, tá? Então, aí, isso aí é questão de noivo e noivo, a gente depois aborda isso aí. Aí, essa questão aí, então, essa aliança, essa renovação de aliança que ele está fazendo, é com a nação de Israel. Tá? Não podemos fugir dessa verdade. Quando João começa a dizer, ele veio para o que era seus e os seus não receberam. E o próprio texto aí vai dizer, a salvação vem dos... Isso me gera algumas dúvidas. Jesus, na época, ele veio exclusivamente para os judeus, ou já tinha vindo com esse propósito? Não, é para os judeus. Exclusivamente. Para os judeus. Nós somos aquilo que Paulo vai explicar em Romanos capítulo 11. Nós somos enxertados na oliveira. Só que a nossa teologia, ela nos ensina uma substituição da aliança. Qual? Que Deus rejeitou Israel e nos abraçou como um novo povo, um novo Israel. Não existe isso na Bíblia. Isso é um conceito teológico ocidental. Tudo exclusivo nosso. Tudo nosso. Então nós estamos fazendo esse critério de substituição. Hoje nós somos um povo, na Bíblia diz que dos dois povos, Efésios, dos dois povos ele fez um povo. Mas como é que ele fez um povo? Aí é o que Paulo vai explicar aos Romanos 11. Que a nação de Israel é o povo da era. Porque ele vai dizer, ó, deles é a promessa, o culto, as alianças. Tudo é deles. É deles. Nós fomos enxertados, nós fomos abraçados. Tá? Então nós entramos... Aí quando a gente penetra... Um exemplo. Vamos colocar assim, porque o que acontece? Ô Jesus, as coisas vai tomando um... não tem jeito. Não tem jeito. Vamos embora para esse caminho, que a coisa é mais interessante. Então o que acontece? Nesse processo de abarcar toda a humanidade, Deus quer abarcar. Mas se você olhar para os mandamentos, lá vai dizer que tinha que ser cumprido tanto para os judeus quanto para os naturais da terra, que eram gentios. Então os gentios, se eles quisessem cumprir, eles poderiam cumprir. Aí o que vai acontecer? Vai surgir o que no judaísmo é conhecido como leis de Noar. Essas leis de Noar são aquilo que vai acontecer no concílio de Jerusalém, tá? Aí quando aquela questão que Paulo e Barnabé vai chegar lá, vai ser levado em Jerusalém, porque eles estão pregando para os gentios estão abraçando a fé em Yeshua, aí vai ter aquele concílio lá, o primeiro concílio. Aí o que é que vai ser dito por Tiago? Quais serão as premissas para os gentios? Porque eles queriam que os gentios se circuncidassem, os judeus que abraçaram Yeshua, queriam que os gentios que estavam abraçando Yeshua se circuncidassem, porque sem a circuncisão eles não poderiam se tornar filhos da aliança. Tá? Filhos da aliança, eles tinham que se circuncidar, e se eles não se circuncidarem, mesmo aceitando Yeshua, eles não seriam salvos. Então, levou os concílios para Jerusalém para corrigir isso. E como é que a gente vai agir? Aí ele vai dizer, olha, Moisés é lido todo sábado na sinagoga e já tem que ir o pregue. E com gentios, o que a gente vai fazer para eles? Aplicar para eles conhecida lei de Noar. O que era isso? Aí ele vai dar algumas diretrizes lá. Fugir da prostituição, não comer carne sufocada, não comer sangue e algumas outras coisas que ele vai falar ali. Mas você viu, ele não citou o decálogo todo, ele não citou todo o decálogo. É aquilo que é conhecido como lei de Noar para o gentil. Então o gentil que quisesse cumprir tudo na risca, ele poderia. Mas se ele não quisesse cumprir e continuar dentro da comunidade judaica, ele poderia. Porque há uma lei de Noar que é estabelecida para ele. E foi justamente essa lei de Noar, tá? Esse inciso na lei, vamos colocar assim, esse inciso na lei judaica, que fez com que os gentios adentrassem ao judaísmo. Então, por isso nada a ver com proselitismo, tá? Entendi. Porque o judeu ele não tem essa visão missionária, assim, de fazer prosélitos. Não. Você quer vir? Então venha. Venha. Eles apenas pregam, tá? O negócio era pregar que Yeshua
é o eterno, né? A salvação é em Yeshua. Então aí a pessoa vinha para Yeshua, mas aí o que ele era imbuído a fazer? O que era compelido a eles a realizar para continuarem? Aí eles tinham que ir para a sinagoga, ouvir os ensinamentos, participar. Lembra lá de Paulo pregando lá no Areópago, né? Paulo pregando lá, o discurso foi perdurando. Tudo com gentios e judeus. Tá? Então aquela multidão em Atos 2 que existia, da Ásia, províncias não sei da onde, cita ali várias nações. São prosélitos. Na questão de prosélitos, não que foram lá e pregaram para se tornar proselitistas. Não, mas eles aderiram. Não, eu quero adorar o Deus de Israel. Aí eles vinham, tinha aquela questão do eunuco, né? Você está entendendo que isso foi? Não. Mas ele tinha a Bíblia lá, olha. Aí ele teve ali um pré-batismo, vamos dizer assim, né? Ele teve um pré-batismo ali, né? Ele teve um pré-batismo aí. Essa água aí, o que me impede de ser batizado? Nada, então não há. Agora. Aí eu expliquei a questão do batismo também, né? Então, tá vendo? Então é isso. Então nada mais, nada menos, né? Mas e agora, dessa aliança renovada, vamos dizer assim, vamos colocar aqui no nosso contexto aqui. O Novo Testamento. Nós já vimos os critérios para o cânon do Antigo Testamento. E o Novo Testamento, se o critério estabelecido para a aceitação ou canonicidade do texto do Antigo Testamento era citação, aí nós até lemos aqui algumas citações feitas na Brita Hadashah, que comprovava, né, tinham até materiais apócrifos, pseudepígrafos, né, materiais falsos que eram citados dentro das Escrituras, mas alguns não entraram, porque o critério ali que a gente vai abordar, aquele critério de ver aquilo que o texto não apoiava, é uma heresia, ia puxar para uma heresia, então que tirou. Então vai abrir a Hadashah, o Novo Testamento vai ter a mesma coisa. Então muitos dizem que no concílio Catar de 395 depois de Cristo é que fechou-se o cânon do Novo Testamento, mas na verdade não, tá? O cânon aqui ele não estava fechado. Ele estava aqui no concílio de Catar, ele tinha um critério de declaratória. Como isso? Ela apenas declarava aquele material que era utilizado na comunidade. A mesma coisa que acontecia no Antigo Testamento. O material era citado. Aí como é que é? Se a gente não tem um outro livro, a gente não tem um terceiro testamento para comprovar a segunda. E aí, como é que eu faço? Aí a gente precisa da citação apostolicidade. Essa citação apostólica era se aquele texto ele tinha força doutrinária. Porque a questão aqui já não era mais por questão do livro em si, mas era aquilo que o livro ensinava. É uma doutrina. Aquilo que eu falo, por exemplo, aquilo que eu falo, eu estou vivendo nessa época aqui, do material que está circulando. Aí eu vou falar algo, mas aquele algo que eu falo, ele não condiz com o material, mas ele não cria nada, ele não cria um debate, ele não cria uma heresia, ele não cria nada. Não. O problema dele, se ele acredita assim. Agora, se eu falo algo e quero inserir isso dentro daquele material que está circulando, falo, não, esse material aí está me trazendo isso e dentro disso é um pensamento herético, aí esse material tem que ser rejeitado. Então é um critério doutrinário. Então não bastava apenas ser apostólico. Por quê? Porque nós vamos ver que os escritores, por mais que eles tinham aquela mentalidade, por mais que eles não tinham a mentalidade de dizer assim, vou escrever essa carta vai se tornar um material canônico, sagrado, inspirado. Eles não tinham essa mentalidade. Só que quem lia já passava a ter essa mentalidade. Como é que a gente vê isso? O próprio Pedro, em uma de suas cartas, ele vai falar que Paulo escreveu coisas difíceis de se entender, que os indoutos distorcem para a sua perdição. Então, quer dizer, Pedro está dizendo que um escrito de Paulo, ele tem um peso canônico. Ele tem uma autoridade doutrinária. Então, quer dizer, eu já estou vendo ali, mostrando que aquela composição, que aquele material que Paulo está desenvolvendo, é um material que é canônico, ele é inspirado
ele é de inspiração divina. Tá vendo? Então, existem algumas citações. Mas aí, e aí? Eu tenho as fontes secundárias? Eu preciso de uma fonte secundária, porque eu não tenho fonte primária de citação para dizer que os materiais, os livros, estão ali. Porque os evangelhos vão ser compostos praticamente depois da morte dos apóstolos. Como é que eu faço para esse material ser reconhecido como canônico? Aí vem as citações externas. É onde que eu vou? Para os chamados pais da igreja. Então nós vamos ter citação de Clemente de Roma, epístola pseudepígrafe de Barnabé. Ela vai citar os materiais do Novo Testamento, tá? É um falso escrito, mas ela faz uma citação de escritos inspirados. Eu não aceito ela como inspirada, mas a citação que ele está fazendo, tá? Eu aceito, porque é um material de circulação do período, da época, e está me trazendo uma verdade. Então, vou pegar aquela verdade que ele está trazendo, ou seja, tá vendo? Eu vou pegar aquela verdade que esse mito está trazendo para comparar com essa verdade escriturística. Está aqui, entendeu? Uhum. Nós temos aqui Inácio de Antioquia, ele vai escrever 7 cartas. Nessas 7 cartas, ele vai abordar todos os materiais do Novo Testamento. Então, ele vai falar dos evangelhos, principalmente Policarpo de Esmirna. Esse Policarpo, eu estava lendo algo a respeito, ele foi discípulo de João mesmo? Discípulo de João, né? Foi isso? De Éfeso, tá? Discípulo de João, exatamente. E ele vai trazer os 4 evangelhos, tá? Ele traz a citação dos 4 evangelhos. E ele está no período 1, no ano 100, tá? Ele está no ano 100 depois de Cristo. Então ele está bem próximo. Mas os materiais, olha para você que coisa. Os materiais, nós temos materiais que vai ser ali encontrados, que ele é a partir do 4º século. Do 4º século depois de Cristo. Mas nós temos alguém do primeiro século fazendo citação. E esse foi bem pertinho mesmo, né? Pertinho. Podemos dizer assim, colocando assim, que pela proximidade discipular do apóstolo João, ele foi uma testemunha audível do próprio evangelho, que ele vai citar, tá? Nós temos o pastor de Hermas, também cita os evangelhos. Nós temos a carta de Diogneto. Esse Diogneto também vai citar vários materiais. Justino Marte. Tertuliano. E outros mais. Então vai ter um Marco. Ele falou aquela frase que... O Tertuliano já foi na época de Nero? Ou não? Não vou lembrar. Que tem uma frase que ele fala... Não sei se foi ele que falou. Que quando o sangue dos cristãos parecia grama, quanto mais matava, mais se nascia. Eu não vou lembrar dessa parte. Deve ter lido nos Heróis da Fé, não sei. Eu li o livro dos Heróis da Fé, vai citando esses mártires. Isso. Então, e vários outros que vão fazer citações do Novo Testamento. Então, são fontes secundárias que traz. Mas aí o que acontece? Não fechou em Catargo. Então, nós vemos que o Catargo ele apenas declarou esses materiais. Ó, 395. Nós temos aqui, ó, do século I. Então nós estamos aqui no finalzinho do 2º século, tá? Finalzinho do 2º século, nós estamos aqui. Então nós temos todas essas citações, e aí entra a questão do texto da família 35, que é o texto bizantino, que é o texto majoritário, que é o mais aceito dentro da crítica textual. Por quê? Porque ela tem o critério de maior citação. Então ela cita mais. Só que a crítica textual, ela vai dar mais autoridade, ela vai abraçar mais a ideia de trabalhar com o Códice Vaticano e o Códice Sinaítico do 4º século. Por quê? Porque o texto bizantino da família 35, ele vai surgir a partir do 6º século para lá. Onde o texto majoritário, ele é do 6º século à frente. Aí existe uma coisa que chama de tautologia. O que é a tautologia? Essa tautologia seria como se eu tenho aqui, eu tenho menos quantidades, né?
Menor quantidade de material. Eu tenho a menor quantidade de material do século IV e a maioria, vamos colocar aqui só para simbolizar, do século IV, deixa eu apagar aqui, só para a gente ter uma ideia aqui. Vou apagar aqui, só para fazer uma simbologia aqui para a gente entender mais. Isso aqui que eu quero explicar aqui para a gente ir para os nossos slides. Vamos supor, só suposição, tá? Eu tenho, vamos por 3 aqui do quarto século, tá? Eu tenho 3 materiais, apenas 3 códices, tá? Aqui ele vai citar o Bizantino Sinaí, mas existe outros entre fragmentos, papiros. Aqui são códices, já são livros praticamente prontos, tá? Aí tem códices, papiros, então vamos colocar 3, tá? Mas quando eu vou para o século VI, avante, vou pôr do século VI aqui, até o século X. Até o século X. Eu tenho aqui, só em simbologia, 10. Então o que a crítica textual ela entende? Ela entende que a proximidade do texto original ela está aqui. Isso, no mais antigo. São mais próximos, tá? A conservação é melhor, mas por quê? Só que esse material ele foi encontrado na região do Egito. É uma região seca, árida, onde o material, o papiro, o pergaminho, o material em si, tá? A membrana e aquela folha de papiro, daquela alga marinha, ela consegue durar mais num ambiente seco. Mas e esses outros aqui que são de ambientes mais úmidos, regiões mais úmidas? Mas eu tenho 10. Então, a composição aqui de um material ser escrito, quer dizer então que mais pessoas se preocuparam em trabalhar esse texto do que este. Então fica um impasse, fica esse choque, essa briga de qual material é mais próximo ao original, que nós conhecemos como autógrafos. Então essa tautologia, o que a tautologia faz? A tautologia, ela tenta, coloca esse argumento, ou essa teoria, de que se nesse meio aqui, entre o 3 e o 10, eu tiver um material, vamos supor, se tiver aqui no 7, vou colocar no 8. No material de número 8, se eu tiver aqui uma citação desses 3 materiais, uma citação apenas, então eu vou aceitar esses 10. Só que é tautologia, que é um círculo. É um círculo, é um vira-volta. Eu vou ficar mexendo com esse argumento a vida toda até que, aquilo que eu disse, se achar um material, essa tautologia vai ser rompida. Aí aceitar-se-á, mas é um texto rejeitado? Não. A crítica textual trabalha. Mas o que acontece? Quanto mais pessoas escrevendo, presta atenção também, ó. Quanto mais pessoas mexendo no texto, mais probabilidade de eu encontrar erros. Porque são mais pessoas trabalhando com o mesmo texto. Então a probabilidade de erro vai ser maior. E aí o que a crítica textual chama isso? Ela chama de variantes. São variantes textuais, tá? São variantes textuais. Variantes que às vezes não tem nem... não tem sentido você ficar discutindo isso. É Cristo Jesus, Jesus Cristo, Jesus, Senhor Jesus. Não tem finalidade você ficar mexendo, sabe porque mas tá faltando. Só que tem um texto que diz o Deus que, e o outro texto diz aquele que. Aquele quem? Deus. O Deus que é. Sabe que é um manuscrito tal, Deus que, e o outro manuscrito no mesmo texto escrito por outra pessoa, aquele que. O camarada só quis colocar aquele no lugar de Deus. Exato.
Aquele que é o quê? Aquele que salvou. O Deus que salvou. Gente, não muda. Então a crítica textual, ela preocupa com esse lado. Aí o que acontece? Aí ela vai dar mais força para esse material aqui, que é conhecido, é antagônico à palavra que a gente usa hoje, tá? Então, na teologia, você falar de eclético, não é eclético não, tá? Não é eclético, não é eclético. Na crítica textual, você falar de eclético, não é falar daquele que é mais, é falar daquele que é menos, tá? Então, o texto eclético é aquele que tem menos. Tá? O texto eclético na crítica textual é aquele que tem menos manuscrito. Então isso trabalha, aí é o texto conhecido como texto... Cadê? Texto crítico. Não escrevi não, crítico. Texto crítico. E aqui nós temos o texto majoritário. É o que mais se discutiu, né? O texto majoritário é o que tem mais materiais, tá? É o texto, todos os dois textos são bons para leitura, estudar, trabalhar texto. Se eu ficar só aqui, vou me lascar. Se eu ficar só aqui, vou me lascar do mesmo jeito. Então é pular lá e pular cá. Gente, questão, mas essa é uma questão que, tipo assim, a crítica textual não aceita, mas alguns teólogos já colocam isso em pauta. Não me faz diferença nenhuma se eu tenho 3, se eu tenho 10 ali. Então é o seguinte, eu vou ter 13, pronto. Eu acabei com a discussão. E o século IV, o século V, não interessa, deixa essa teoria da tautologia preocupar com isso. Eu sei que eu tenho 13 textos então. Não tenho só 3, não tenho só 10. Eu vou abarcar todos. Vou trabalhar com todos. Então é bom termos todas as traduções do português, é bom. Aí, tomando-se um critério, um cuidado de saber que muitas que estão dizendo assim, vinda dos melhores manuscritos antigos, depende. Porque vão ter textos parafraseados para a nossa língua, a nossa gramática. Então, quando eu faço isso, eu perco a originalidade da língua, da fala, né? Então tem tudo isso. Então tem que ter todas as traduções, tem que ter para comparação de texto. Para comparar texto, eu vou comparar o que um texto diz com o outro. Mas quando eu achei aquela diferenciação no texto, aí eu vou pesquisar de onde que está vindo aquela fonte. Ela é uma fonte que está sendo citada no majoritário ou ela é uma fonte que está sendo citada no texto eclético crítico? Se eu ver que não foi nenhum dos dois, aí eu já sei que aquele texto é parafraseado. O que mais tem texto parafraseado é a tradução do português. Tirando a João Ferreira de Almeida, é fiel e a corrigida. Agora, linguagem de hoje, entendemos na linguagem de hoje, já está falando. Linguagem de hoje. Ela já te falou. É atualizar. Nova interpretação na linguagem de hoje. É uma nova interpretação na linguagem de hoje. Não é do texto original. É boa? Ela é boa para evangelismo, mas para estudo só de comparação textual. E aí, seguindo para o caminho da crítica textual, você vai observar aquele texto, procurar onde que está ali algo que você pode agregar, na verdade, o seu estudo e utilizar. Caso contrário, se você vê que não tem pé nem cabeça, joga o corpo fora. Exatamente. Tá? Então, aí é importantíssimo, tá? Muito importante a gente trabalhar. Por isso, a necessidade da gente conhecer pelo menos o básico das línguas originais para você manusear um dicionário, manusear um texto na língua, tá? Na língua original, aí você vai conseguir encontrar riquezas, tá? Igual a gente já abordou aqui sobre algumas palavrinhas, né? De shalom, que é faz aí,
Sotérium, o que envolve isso aí? É só salvação? Aí eu fui lá que não, né? Tem a profundidade bem maior. Imensa. Então você pode trabalhar um texto e trazer tirar muita coisa boa. Muita coisa boa, muitas verdades aí para os seus interlocutores, alunos e assim sucessivamente. Então aqui eu expliquei aqui a questão do sinaítico, século IV, e a família do 35, que é o bizantino. Então o bizantino trabalha com os maiores, a crítica textual ela dá esse soco na parede, tá? Maiores manuscritos, melhores manuscritos. Para mim, tudo é bom. Tá? Para mim é a mesma coisa. Para mim tudo é bom, não muda nada. É a palavra de Deus do mesmo jeito, não tem peso, não vai inferir na minha salvação, não vai inferir no meu conhecimento, desde que eu seja coerente. Tá? Então tem que ter uma coerência e um respeito e uma verdade com o próprio texto. Tá? Então tudo isso é importante. O que falta hoje muitas vezes é respeito ao texto, né? Eu vejo muito isso. Tem uma pessoa, um amigo meu lá no hospital, que os dois aí essa semana aí estavam lá discutindo um negócio de salvação de Cristo, né? Cristo é antes da cruz, depois da cruz. Nenhum nem outro. Na cruz é salvação. A cruz não discute Cristo. Aí expliquei a questão do nome de Cristo, que seja simplesmente uma transliteração que vai fazer do grego para o hebraico, que é Mashiach, que é ungido. Cristo é ungido, a mesma coisa. Então a questão de ungido, e dentro da questão do judaísmo, enxergando a questão do Mashiach, aí eu falei aqueles degraus, o Mashiach, ele vive isso também, as manifestações do Mashiach. Então quando você vê Davi ungido de Deus, a palavra Davi, que é Davi, Mashiach, Davi ungido. Então Davi foi um Mashiach. Então quando se vê essa palavra Mashiach em um personagem bíblico que se destacou, está falando que ele foi ali onde se manifestou o Mashiach, não que se encarnou, mas foi um degrau de manifestação do Mashiach, até que a plenitude do Mashiach aconteceu em Yeshua. Aí foi a plenitude. Entendeu? Então aí vai, pessoal, não sei o que, eu falei assim, não tem nada a ver, o nome é o seguinte, aí o outro já falou assim, o nome de Jesus significa cavalo. Eu falei, brincadeira. Não, você tá de brincadeira, você tá comendo lixo na internet, eu já vi esse camarada falando essas letras, não tem nada a ver com cavalo. Pô, nada a ver, nada a ver. É uma transliteração mal feita do cara, que ele pegou no Google lá e tentou fazer, não deu nada a ver. Aí expliquei pra ele como é que é o negócio no hebraico, aí esse cara veio assim. Aí, o negócio é esse aí, mas a pessoa não quer ficar comendo trem na internet, em vez de procurar uma fonte confiável, saudável, né? Para poder entender ou questionar se aquilo mesmo, o camarada fala, pau, ele é pau. Falar o que o cara falou é fácil. Agora tem que saber se o que ele falou tem fundamento. O negócio é procurar o fundamento. Então, a internet é muito boa para te ajudar a pesquisar. Mas o cara falou, peraí, deixa eu ver se alguém mais está falando a respeito do mesmo assunto. Se tem alguém divergindo ou se está todo mundo concordando com ele. Aí vai ter alguém mostrando material, vai ter alguém mostrando pesquisa, achado, mostrar no original e vai trabalhar tudo, então tomar muito cuidado com isso aí, né? Então vamos lá para a nossa leitura. Vamos ler algumas páginas dos nossos slides aqui. Vamos ler alguns slides. Então nós paramos aqui, ó, suportes usados. Deixa eu ver ali, acho. Tá ligado. Tá ligado. Ele parou no modo economia. Vai demorar um pouquinho aqui. Ele esquentar. Então nós paramos na questão dos suportes usados no processo da escrituração. Então a gente já abordou aqui sobre os materiais usados. Então a questão de suportes usados é a mesma coisa dos materiais usados, né? Aí nós temos ali, ó, segundo evidências internas da Bíblia, como algumas confirmações arqueológicas, os textos bíblicos foram escritos nas seguintes superfícies: tabletes de argila, né, ou tabuinhas de barro, que eram usados na antiga Suméria. Então, já aparece. Tá? Então, vai ter texto lá falando do Evangelho? Tem, mas tem texto fazendo comparação com mitos e lendas, tá? Já em 3.500 a.C. No Antigo Testamento, a referência delas em Jeremias 17:13 e Ezequiel 4:1.
pedras foram usadas na Mesopotâmia, no Egito e na Palestina. Por exemplo, o Códice de Hammurabi, tá vendo? Uhum. E as pedras de Roseta, na Bíblia, as citações de seu uso em Êxodo 24, 12, Êxodo 32, 15 e Deuteronômio 27, 2, 3. Mas qual que é a comparativa, a comparação? O que é comparativo ao que está escrito e ao que está sendo usado? O período da escrita é o mesmo. Quando ele fala de ter o mesmo material usado no Código de Hammurabi, mas o que esse Código de Hammurabi está dizendo? Aí é que vai pegar a questão. Então, aquela questão de comparação de texto entre lenda e fato, está tudo aqui, ó, nesses escritos aí, ó, nesses materiais utilizados. Os materiais são utilizados no mesmo período de composição de histórias e fatos. Então, isso aí não vai mudar nada, tá? Não muda. A gente vai acordando sempre isso aí, ó. Pedras preciosas como ônix, referidos em Êxodo 39, 6, 14, metal em lâminas de ouro, cuja referência bíblica encontra-se em Êxodo 28, 36, né? Cera foi referida em Isaías 8, 1, madeira, tábuas em Abacuque 2, 2, os trapos, pedaços e restos de azulejo, cascas de crustáceos referidos em Jó 2,8, linho foi usado no Egito, Grécia e Itália, mas não tem referência bíblica. Papiros foi usado na antiga Gebal ou Biblos e no Egito por volta do ano de 2100 a.C. Era obtido através da prensa de cascas lascadas. Desse material faziam-se rolos. Foi esse o material utilizado por João, o discípulo de Cristo, para escrever o Apocalipse, o livro das revelações. Pergaminho surgiu pela primeira vez em Pérgamo, cidade grega da Mísia, daí a origem do seu nome. O uso desse material se expandiu devido ao monopólio imposto pelos exportadores de papiro. Haviam dois tipos, o pergaminho e o velino. Nós já abordamos aqui, né? O primeiro era feito com o couro de animais menores, como ovelhas e cabras, e o segundo com bois e antílopes, o que encarecia o produto, diminuindo a sua utilização. Paulo se refere ao pergaminho em 2 Timóteo 4,13. Palimpsesto, um pergaminho reutilizado, utilizado para escrever o Códice Efraimita em 345 depois de Cristo. Então, esse palimpsesto é o texto reescrito, tá? Já seria o nosso texto reescrito. É o texto reescrito, que é aquele texto que o escritor, o escriba, ele na hora de fazer não, ele fez a cópia, mas na hora de fazer a comparação da cópia, ele achou um local que ele errou a palavra. Entendi. Então, como a gente abordou que ele não podia, era escritura sagrada, né? Ele tinha todo um critério de santidade, banhar antes, banhar depois, para trabalhar o texto sagrado. Então, ele não podia rasgar, não podia jogar fora, porque o nome de Deus estava, não podia queimar. O que ele fazia? Raspava ali, ele raspava o lugar que ele errou, mas ficava meio assombreado, porque ele não podia raspar demais, que ele perdia o material. Aí depois vinha outro e ia usar o mesmo material, via aquela questão ali, não, eu tenho não entendi essa palavra que ele colocou aqui, não. Vou pôr ela aqui no lado. Vamos pôr no lado aqui como um rodapé, vamos colocar assim, não existia só para entender. Vou colocar num rodapé aqui e ver a palavra, vou colocar a palavra que eu já sei. Vai dar mais certo aqui. Aí o outro vem, o terceiro fazer, opa, achei um material ótimo, vou estudar esse material, vou escrever esse material para não se perder. Aí lá vai vir os textos majoritários, tá vindo daí, né? Vou usar esse material aqui para mim, vou escrever essa história aqui, porque eu achei muito linda, vou preservar esse texto, eu quero ter esse texto na minha biblioteca, aí vou escrever. E quando ele chegou na palavra, ele vai, mas e essa palavra aqui e essa aqui? E agora? As duas? Uai, qual das duas está certa? Eu acho que essa aqui, não, essa aqui tá, essa palavra um dia que tá fora, não, vou pôr ela aqui de volta. Aí ele põe. Aí duas palavras com sentido diferente no mesmo texto, aí quando você vai ler a tradução, todo mundo é diferente. Hoje em dia está até difícil você, né? Alguns lugares ou algumas pessoas têm esse costume
antigamente, era uns 15 anos atrás, era fácil fazer isso. Porque todo mundo só tinha Almeida corrigida. Só. Pior que era. 15 anos atrás era só Almeida corrigida. Gente, eu eu vou ler os ímpares e a igreja, em uma só voz, lerá os pares. Todo mundo igual. Hoje não dá isso mais não. Não dá. Cada um leva uma tradução diferente, aí o trem embola todo, embanana todo. Então hoje em dia, pode ser até bonito, mas não dá para fazer isso mais não. Então leia o texto todo corrido para todo mundo entender dentro da sua tradução. Exatamente. Tinha umas igrejas que antigamente até vendia, tinha lá nas suas livrarias próprias lá para vender a Bíblia padronizada lá. Hoje é difícil. E esse texto da João Ferreira corrigida e a João Ferreira Almeida, ela é do majoritário. Ela vem do majoritário. Já a atualizada, daí para cá, eles estão usando o texto eclético, mas com risco do parafraseamento. Parafraseou o texto, tirou o sentido. Então, está tentando usar o texto original, mas está tirando o sentido dele, porque na verdade está trazendo para dentro da nossa gramática e nossa cultura, né? E aí perde-se muita coisa com isso, né? As ferramentas de escrita, né? Nós tínhamos o estilete ou estilo simples, feito em pedras talhadas, no formato de pontas de lança, e usado sobre tabuinhas de argila ou cera. Alguns autores bíblicos também as denominavam pena, estilete ponta resistente, ponta feita em ferro ou diamante, usados em materiais de metal. Jeremias capítulo 17, verso 1. Cinzel, ferramenta feita de ferro ou chumbo para escrever sobre pedra. Jó se refere ao cinzel como pena de ferro. Jó capítulo 19, verso 24. Canivete. Jeremias usa a expressão canivete de escrivão, que era usada para documentos oficiais. Lembrando que canivete aqui não é o formato do canivete que a gente tem. O cara abre... Não, era uma espécie de uma faquinha feita com material lá, menor do que uma espada, uma faca. Então, a conotação de canivete é isso aí, é a diminuição de uma espada. Espada, facão, faca, canivete. É isso. E hoje tem umas facas que parecem facão. Não é? Então tem que tomar cuidado, porque aqui é uma palavra ambígua, né? Do duplo sentido, então tem que tomar cuidado. O negócio fala manga, mas é manga de camisa ou manga de chupar? Tomar cuidado com essa ambiguidade das palavras também no texto, tem que tomar muito cuidado. Tem muito texto que vende a gente nisso aí, tá? Igual, por exemplo, eu já vi uma pessoa, não sei se foi na inocência, mas a pessoa não era analfabeta, eu falar, na Bíblia está escrito sobre a bola. Vai, Jesus falou a bola. A abóbora? Não, a bola. A parabola de Jesus. Não, já vi demais. Não faz comigo, não. Parabola. Isso chama-se cacofobia. Aí você falar a palavra, chama cacofobia. Você fala rápido demais e a palavra perde sentido. Então tem que tomar cuidado, porque muitas palavras que você disser, expressar rápido, você fala às vezes até um palavrão. Aí pronto, aí para voltar com uma palavra que falou já era. Né? Caniços para escritas em papiros, talos de bambus para escritas em pergaminho, cálamos ou caniços, penas de aves como o ganso, 3 João 13, tintas, base de fuligem, fuligem de madeira com goma arábica, base de plantas, de anileira, cor azul anil e da garança ou ruiva, cores vermelhas e violeta e marrom. Base cefalópode, base cefalópode, polvo e lula, cor sépia, base de ferro, né? Criada pelos romanos e que perdurou até o século XIX, também conhecida como tinta ferrogálica. Acabei de falar de cacofobia aqui, né? Ferrogálica, mais durável. Então, são materiais utilizados na composição dos textos sagrados. E aí nós vamos
entrar na questão que a gente abordou, a questão de nomes dos canos, né, as escrituras, Mateus 21, 42, Sagradas Escrituras, Romanos 1, 2, Livro do Senhor, Isaías 34, 16, Palavra de Deus, Marcos 7, 13, Hebreus 4, 12, os oráculos de Deus, Romanos 3, 2. Então nós vamos parar por aqui e na próxima a gente continua na página 47 do slide.